partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você, sintonizado aqui na 92,7, sábado, 14 de março, o ano 2020. E vamos ao assunto de hoje. A ASAPAC está em festa. O que é e o que faz a ASAPAC? Formando a nossa mesa de debate, Valdecir Braga, que é o coordenador geral da ASAPAC. Está conosco também a paciente Iraide Maria de Carvalho, a psicóloga Estael Luísa Rezende e o médico oncologista e deputado federal, Dr. Frederico Escalera. Em nome da Unimed São João del Rei e do Café Soberano, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Eu começo a conversar com o Valdecir Braga. Valdecir, primeiro, obrigado pela sua presença, um bom dia. E como é a história da ASAPAC? Como ela começou? José Mário, eu vou resumir aqui, senão a gente toma o programa, né? A ASAPAC, ela foi fundada em 1º de março de 2004 por Isabel Matilde Cunha, na cidade de Belo Horizonte, no bairro Carlos Prates. Por quê? Qual foi a motivação? A Isabel Matilde Cunha, ela é natural de um distrito que pertence à cidade de Caratinga. A cidade de Caratinga, ela veio para Belo Horizonte para tratar de um filho, né, recém-nascido com câncer na região abdominal, apenas 9 meses de idade. E ela, naquela época, em 89 para 90, ela foi para Belo Horizonte para cuidar desse filho, e durante o tratamento, infelizmente, ele não conseguiu vencer o câncer. E durante esse período, ela conheceu muitas outras pessoas, outras mães, outros pacientes que passavam por essa situação. Não tinham onde ficar, às vezes não tinham o que comer. E como ela estava morando em Belo Horizonte, alugou uma casa lá na região da Pampulha, Santa Terezinha ali, ela começou a levar alimentação para essas pessoas. Ela se sentia incomodada com isso. Nasceu nela um desejo, então, de ajudar. A ideia da associação veio 14 anos depois, muito tempo depois, né? E essa ideia de ajudar permaneceu dentro do coração dela. Como ela perdeu o filho dela, aos poucos foi perdendo contato, a vida foi seguindo, voltou para a cidade de Caratinga. Na cidade de Caratinga, algumas pessoas ajudaram a fazer o estatuto, a realizar esse estatuto, mas ela não conseguiu abrir a associação na cidade de Caratinga. E ela tinha um desejo, o sonho de abrir em Belo Horizonte, porque ela, naquela época, né, não tem tanto tempo que nós temos tratamento em São João del Rei, as regiões de Minas se deslocavam para onde tinha o tratamento e era Belo Horizonte a referência. E lá em Belo Horizonte, em 2004, ela inaugurou a Associação Alimentar. Por que alimentar? Porque a preocupação dela era dar o que de comer às pessoas. Então a associação chamava Associação Alimentar a Pacientes Cancerosos. Recebendo esses pacientes, algum paciente, teve até um aqui de São João, que sugeriu para ela, falou com ela, é esquisito a gente falar com as pessoas que estão num lugar de canceroso. Eu não sei não, você não podia mudar esse nome não, né? Aí colocaram em ato a mudança do nome da associação, virou Associação de Amparo a Pacientes com Câncer. E vendo a dificuldade dessas pessoas, a primeira atitude da ASAPAC, além da alimentação, foi alugar um prédio lá, uma casa grande lá, né, para abrigar. Então a primeira coisa que a ASAPAC, quando começou, era dar um local para a pessoa tomar um banho, dormir e se alimentar. Então criou-se o abrigo da ASAPAC. E em 2005 ficou um senhor que se chama Chico Capela, é muito conhecido em São João del Rei. Ele consertava máquina de costura aqui atrás
do antigo RCA, na época era RCA. Hoje esse Mercado Salles, ali naquela região, daquela rua da beira da praia, tem a SAS, lá em uns clubes ali. Esse senhor, ele foi fazer tratamento em Belo Horizonte e ele ficou na casa de apoio da Zapac em Belo Horizonte, conheceu a nossa presidente fundadora, a Isabel, e sugeriu para ela: nossa, a nossa cidade lá tem tantos pacientes aqui, tem tanta gente aqui, e você dá outros suportes, podia ter um apoio desse da associação lá em São João del Rei. Em 2005 eles começaram a procurar casa aqui em São João del Rei. Eu era voluntário de uma creche aqui de São João del Rei, eu fazia outros trabalhos aqui e fui chamado. Aí eu lembro até hoje que no começo, Stael vai lembrar de um dos nossos primeiros pacientes, que foi o Luiz Eduardo, lá de César de Pina. Ele tinha 1 aninho, hoje ele está com os 16, a Zapac São João tem 15, ele está com seus 16, 17 anos hoje. Ele teve um câncer na cabeça, foi muita luta, um tratamento muito árduo. Eu lembro que na época a mãe dele chegava com a receita, eu demorava às vezes, a pessoa que era responsável na época, demorava 1, 2 dias para conseguir o medicamento. Me pediu: Valdeci, você tem moto, leva lá para eles, para mim, eles não tem condição de vir aqui. E foi essa história do começo da Zapac Belo Horizonte, resumido até chegar ao começo aqui em São João del Rei. Se você quiser participar, é só ligar 3371-5474. Anote aí o nosso telefone, 3371-5474. E você pode participar também via WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto ou mensagem de voz para 98807-1927. WhatsApp 98807-1927. Bem, a Zapac, Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer. A primeira participação do médico oncologista e agora também deputado federal, o doutor Frederico Escaleira. Doutor Frederico, quando se deve procurar um oncologista? Obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Emboabas, bom dia, Zé Mário e os demais componentes aqui da mesa, que é uma grande honra estar presente aqui com vocês, grandes amigos. O oncologista, Zé Mário, ele deve ser procurado ou com diagnóstico confirmado de câncer, através de uma realização desse diagnóstico por um clínico ou um cirurgião, ou num caso de forte suspeita de câncer, que infelizmente nós temos esse caso. Às vezes uma pessoa que precisa realizar um exame não está conseguindo realizar e ela acaba procurando a gente para que a gente consiga ajudar esse caminho. Ou tem uma situação também que é pessoas que vêm com quadro de emagrecimento, dores crônicas, há vários meses que não conseguem também fazer um diagnóstico. Muitas vezes essas pessoas nos procuram. O ideal numa rede que funciona é procurar um oncologista tendo o diagnóstico de algum tipo de câncer através da biópsia. Mas esse ideal muitas vezes a gente não consegue ter, que é uma grande luta que a gente está tendo, com algumas mudanças a nível até nacional da legislação. Quais são os tipos mais comuns de câncer? Nós temos que dividir por gênero, né? Nós temos as mulheres e os homens. Em todos os dois, o caso mais comum de câncer é o câncer de pele não melanoma, que é um câncer com baixíssima letalidade, é um câncer com tratamento feito à base de cirurgias. Quando você faz um diagnóstico precoce, são pequenas cirurgias e dificilmente levam à morte. Todos os demais tipos de câncer são casos de câncer mais graves que podem levar à morte. Nos homens, o caso de câncer mais comum é o câncer de próstata. Em segundo colocado vem o câncer de pulmão. Em terceiro, o câncer do intestino grosso, que nós chamamos de câncer de cólon. Já no caso das mulheres, o câncer mais comum, excetuando de pele, como falamos, é o câncer de mama. Em segundo lugar, o câncer de cólon, que é o intestino grosso. E hoje, felizmente, terceiro lugar, que já foi o segundo e está caindo, tem que cair mesmo, o câncer de colo uterino. Esses são os 3 principais em cada sexo. A Zapac está em festa. O que é e o que faz a Zapac é o tema do programa desta manhã. Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer. A primeira participação da Stael Luiza Rezende, que é psicóloga. Ô Stael, na sua opinião, doenças emocionais e psicológicas
como por exemplo a depressão, elas podem levar ao câncer, elas podem dificultar inclusive o tratamento do câncer? Obrigado pela sua presença, bom dia. Sim, esses adoecimentos emocionais podem trazer forte impacto, né? Tanto pela questão, né, compreendendo o ser humano como ser biopsicossocial, né? Dentro dessa integralidade, pode interferir, sim, no que a gente chama da imunidade, né? Nesses processos de adoecimento. E o próprio adoecimento emocional interferir na forma como o paciente vai perceber esse diagnóstico, perceber o tratamento, conduzir esse tratamento com maior ou menor adesão, né? Então, o psicólogo, ao acompanhar de perto o paciente familiar, vai buscar estabelecer vínculos importantes, compreender, né, qual que é a percepção que o paciente carrega dessa etapa de vida e mobilizar, construir com ele estratégias de enfrentamentos mais fortalecidas, né? Entendendo que a caminhada de tratamento é uma caminhada que não é só do paciente, é uma caminhada coletiva, envolve família, envolve equipes de saúde, né? Então, como que é importante que a comunicação, né, essa troca de informações, o acesso a informações, a compreensão de informações que leve a uma adequação, né, do autocuidado do próprio paciente, da família, ocorra, né, da melhor forma possível, né, trazendo, resguardando o máximo de sucesso para as intervenções clínicas feitas. E agora a primeira participação da Iraide Maria de Carvalho, que é paciente e está curada, curadíssima. Ô Iraide, me diz aí, como é que é a sua história? Como é que você descobriu que tinha um câncer? Bom dia, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia a todos. Eu descobri porque eu tive uma cólica muito forte e fui parar na UPA. Lá eles me prenderam durante uma noite achando que era crise de apêndice. E eu não queria fazer cirurgia de apêndice sem ter comprovação de que era realmente. E eu fui procurar fazer um exame de ultrassom no outro dia e descobri que eu estava com mioma no ovário. Daí começou a minha perseguição para fazer os outros exames e descobri que eu estava com câncer através do CA 125. Fiz a cirurgia e veio a biópsia. A primeira biópsia o doutor Frederico não confiou, pediu para fazer a conta-prova. E na conta-prova foi diagnosticado câncer. Passei pelo tratamento, fiz quimioterapia durante 6 meses e hoje estou aqui. Ok, obrigado. Daqui a pouco você vai contar um pouco mais desta história. E o doutor Frederico chegou aqui de máscara e tudo que tem direito, inclusive a não pegar na mão. Doutor Frederico, veio de Brasília esses dias. Eu vou mudar um pouquinho aqui, sair um pouquinho do tema do programa. Essa questão do coronavírus é algo que as pessoas realmente têm que levar a sério? Zé Mário, a gente realmente está numa fase de estar assustados. Nós estamos aí, como agente público, estamos assustados com o que a gente tem visto em outros países no planeta. É uma pandemia. Então, desde 2009 que não existia uma pandemia. Já são 11 anos quando foi a última pandemia no mundo. Pandemia significa o quê? Uma epidemia, ou seja, uma fase de uma doença infecciosa que está contaminando potencialmente qualquer pessoa em todos os países do planeta. Essa é a definição de pandemia. E nós temos muito contato, relação com países do hemisfério norte, principalmente a Europa. E a situação na Europa é de apavorar mesmo. Parece aqueles filmes assim, onde a gente vê ruas vazias, as escolas sem funcionar. Praticamente as pessoas estão mantendo só a sua sobrevivência, relação social nenhuma. E os números de casos aumentam absurdamente e os números de morte mais ainda. Tivemos nas últimas, o dado de ontem, foram 250 mortes na Itália.
E cada dia é pior, né? Um dia é 150, um dia é 180, um dia é 240. E qual que é o problema dessa pandemia nesses países que já estão nessa fase de muita doença? É que a doença ela vem em pico, Zé Mário. São muitas pessoas passando mal da mesma vez, no mesmo tempo, e elas conseguem sobrepujar, elas estouram, vamos falar assim, estouram o sistema de saúde, porque elas vêm ao mesmo tempo e estouram o sistema de saúde. A gente não sabe como o vírus vai comportar aqui no hemisfério sul, já que a gente está saindo do verão, enquanto todos os países que tiveram a epidemia com maior força foi no inverno, com muito frio. A gente não sabe se isso vai ser bom, espero que sim. Estou torcendo para que faça muito calor esses dias. Mas o maior objetivo do Brasil nesse momento é conseguir prevenir ao máximo os casos para que eles não façam pico. Praticamente a gente sabe que muitas pessoas vão se infectar, mas a gente quer que elas se infectem mais aos poucos, para que não estoure o sistema de saúde. Entendeu? É difícil explicar isso, mas é um gráfico muito bem feito. Quando vem um pico, todo mundo pega ao mesmo tempo, não tem como o sistema de saúde dar atenção. Então a gente quer que com a prevenção, com medidas de prevenção e com o aprendizado de outros países, a gente tentar fazer essa curva diminuir e essa curva ser mais calma. As pessoas pegarem sim a infecção, que vai acontecer de pegar, mas o menor número a cada dia, com o menor número de pacientes graves a cada dia. E é uma situação nova. Esse vírus ele nunca existiu na raça humana. É diferente, por exemplo, do H1N1, que foi a última pandemia em 2009. O H1N1 é um vírus que volta de tempos em tempos. Foi o mesmo vírus da gripe espanhola que voltou em 2009. Então, uma parte da população já tinha algum grau de defesa, tanto que os idosos foram menos atacados. Esse coronavírus, tudo indica que ele veio de um animal com uma mutação para conseguir adaptar os humanos. Então, ninguém no planeta teve contato com esse vírus antes. Ele é um vírus absolutamente novo. Então, essa experiência é diferente até do H1N1. Por isso que ele tem acometido tantos idosos, entendeu? Porque nunca teve defesa. O H1N1, os idosos já teriam uma defesa prévia adquirida. Esse não tem defesa. Então, é uma situação extremamente preocupante. A gente está na fase de estar assustados, tentando tomar as medidas de prevenção para que a gente não precise deixar a população e ficarmos, como dirigente, apavorado, porque a pior coisa para a gente é quando estoura o sistema de saúde. É quando pessoas precisam de leitos de UTI, de respiradores, e a gente não consegue mais esses respiradores. Então é crítico, sim, Zé Mário. Eu sei que não é o foco do problema. A gente precisa parabenizar a ZAPAC pelos seus 16 anos, uma instituição maravilhosa, que faz um trabalho incrível, precisa de apoio, mas eu te agradeço esse espaço para quê? Para finalizar. Estou realmente de máscara, estou melhorando de um resfriado, não tive febre, mas eu estou com muita preocupação porque em Brasília tem vários casos, boatos de casos e tudo mais, mas eu já liguei na vigilância epidemiológica e não fui considerado caso suspeito. Eu poderia estar aqui sem máscara sem problema nenhum, mas eu sou realmente preocupado e eu quero transmitir essa preocupação à população. Hábitos de higiene, lavar frequentemente as mãos, se puder e ainda achar na farmácia, utilizar o álcool gel, proteger quando for espirrar, tossir. Eu estou protegendo com a máscara, mas você proteja com o braço ou com um lenço de papel descartável e jogue fora. Evitar aglomerações, tá? Manter ambientes arejados e evitar, que é o mais difícil, Zé Mário, que eu fiquei muito constrangido ao entrar aqui na rádio, eu vou ser franco, e você me estendeu a mão. Eu sou um político, a gente vive de apertar as mãos e abraçar e contato físico. E nesse momento a gente precisa, com muita seriedade, evitar contatos físicos. É o máximo que a gente pode fazer. Só para finalizar, lembramos que não há remédio, não existe remédio para combater o vírus e nem vacina. Então, a prevenção não é o melhor remédio nesse caso, não. A prevenção é o único remédio para o coronavírus. Agradeço o espaço, Zé Mário. Eu tenho certeza que esse espaço vai ajudar a salvar vidas aqui em São João del Rei. Assim como a ZAPAC ajuda tanto a salvar vidas aí, a gente ainda tem essa oportunidade. Muito obrigado pelo espaço, Zé Mário. Agora, doutor Frederico, no caso, por exemplo, de um paciente com câncer, todo cuidado é pouco. Porque quem tem o câncer já está com a imunidade fragilizada, com a imunidade baixa. Então tem que tomar muito mais cuidado ainda, né? Com certeza, brilhante colocação. A gente está percebendo no coronavírus os casos mais letais, os casos até fatais, são pessoas idosas e com comorbidades, com outras doenças. Desde a hipertensão, diabetes, doenças respiratórias,
Aparece também doenças de coagulação, como trombose e o câncer. O câncer é uma doença que muitas vezes, primeiro que os pacientes na maioria são mais idosos, e segundo que eles utilizam medicamentos como quimioterapia que baixa a imunidade. Então os pacientes oncológicos são extremamente frágeis. Essa semana a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já soltou uma nota oficial das recomendações a serem feitas, que foram basicamente essas recomendações que eu coloquei aqui. Acho que o mais importante no paciente com câncer é, além de todas as medidas, é o isolamento desse paciente. Ele vai, faz o seu tratamento, já passamos as orientações, a Santa Casa, né, aqui em São João del Rei, já está com as orientações, já está tentando isolar, fazer um maior isolamento desses pacientes lá no serviço e depois em casa também. É muito duro você falar para um vovô para ele não receber a visita do seu netinho, mas infelizmente nesse momento é o que precisa, é isolar as pessoas mais idosas e com comorbidades, como é o caso do câncer. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já nós voltamos com o tema A Azapac está em festa. O que é e o que faz a Azapac? Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. A qualquer hora, em qualquer lugar, em Boabas mais informação. Jornal em Boabas, às 7, 9, 16 e 18h15. Oferecimento Consigás, telefone 3371-4444 na Colônia. Drogaria Extra Popular, telefone 3371-3225. Supermercado Kitizan, no centro, no bairro Senhor dos Montes e agora também no Tijuco. Clínica São Lucas, telefone 3379-8800. E Flor da Pele Salão Estética, WhatsApp 991416354. Tô cansado de andar de carroça, de a pé eu não aguento mais. Vou direitinho a moto livre. Atenção! Não sabe onde vai levar sua moto? Sabe de nada, inocente. Moto Livre, Avenida José Luiz Alves, 38, Vila Nossa Senhora de Fátima. Fone 3372-2177. Sim! Eita, moto livre boa, arrumou um negocinho pra eu montar. Ô, trem bom, sou. Experiência de Deus. Tinha um bar que eu gostava muito de beber. Quando eu escutei a voz, era a voz do Senhor Padre. Histórias transformadoras. Essa obra está salvando vidas. Porque esse é o sentido da obra, transformar vidas. O rádio aproxima. Todos os dias, das 10 às 11, programa Experiência de Deus. Na Rádio Emboabas 92,7. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Oferecimento Everaldo Enxovais, telefone 3373-1223. Disque Caçamba Nacional, telefone 3373-9091. Ativa Farmácia de Manipulação, telefone 3371-8235. E Supermercado Esquinão, em São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Tenha sempre mais qualidade de vida para sua pele. O Tegum tem propriedades cicatrizantes, hidratantes, regeneradoras e anti-inflamatórias. Proveniente do óleo de andiroba, previne e trata diversas agressões da pele causadas por agentes químicos, físicos ou naturais. Você encontra o Tegum na Farmácia Colonial, Largo Tamandaré 3371-3770 e em Matozinhos, na Barão de São João del Rei, esquina com a 7 de setembro, 3373-0123. Entregas em domicílio. Se você quer ouvir sua música tocando aqui, na Emboabas Mais Informação, manda um WhatsApp no 98807-1927 ou vem aqui na sede da rádio, localizada na Praça Doutor Antônio das Chagas Viegas, número 130, ou pode mandar o seu material pelo e-mail emboabas@emboabas.com. Ei, você, já foi na nova loja da Emoção Motos Yamaha, na Avenida Leite de Castro, 2720? Aproveite, adquira um consórcio e ganhe um capacete. Emoção Motos Yamaha não cobra frete. Venha conhecer a nova Lander 2020. Faça um test ride. Nova loja da Emoção Motos, mais moderna, atendimento rápido. Emoção Motos Yamaha, 16 anos com você, com credibilidade e confiança. Avenida Leite de Castro, 2720, 3373-5000.
05. Se beber, vai pro mototáxi. De segunda a sexta-feira, a partir das 8h40 da manhã, a Prefeitura informa a população através do programa Notícias de São João del Rei. Fique ligado. Debates em Boabas. Oferecimento Unimed São João del Rei. Cuidar de você. Esse é o plano. E Café Soberano. Gostoso como a amizade. Gostoso como a amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, eu boto fé. Oi, vê se passa lá em casa um café. Que a água já tá fervendo. É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz, o café que o mineiro faz. Laboratório Unimed, é padrão de qualidade, atendendo a convênio em particular. É mais saúde pra nossa cidade, estacionamento próprio, resultados pela internet, coletas a domicílio gratuita, comodidade que você merece. Laboratório Unimed, São João del Rei. Avenida Tiradentes 730, 3373-4492. Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em qualquer lugar. Em Boabas, mais informação. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. A ASAPAC está em festa. O que é e o que faz a ASAPAC, Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer? Voltamos a falar com o Valdecir Braga. Valdecir, vocês têm uma casa de apoio. Como que ela funciona? Zé Mário, primeiramente eu esqueci de dar bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos os ouvintes, vocês todos que estão aqui na mesa com a gente, o doutor Frederico, Iraíde Stael, o Ângelo Virma lá na mesa, né? A nossa casa de apoio, Zé Mário, é um sonho que eu comecei a ter ainda quando só tinha tratamento de quimioterapia em São João del Rei, porque às vezes as pessoas vinham para São João e não tinha um local aonde ficar, onde tomar um banho, ficar de um dia para o outro, que às vezes a pessoa fazia um exame num dia, quimioterapia no outro. Geralmente hoje faz de manhã para já ver a imunidade para fazer a aplicação no mesmo dia. E quando começou a ter a radioterapia aqui em São João del Rei, que a gente teve 2 etapas de radioterapia em São João del Rei. Nós tivemos uma etapa de radioterapia em São João del Rei, que era o Instituto Oncológico de lá de Juiz de Fora, que prestava esse serviço aqui em São João del Rei. Aí nasceu em mim esse desejo, porque as pessoas que fazem radioterapia, elas geralmente fazem muitas sessões, 15, 20, 30 sessões, 35 sessões, e elas ficam a semana inteira fazendo, mais outra semana, mais outra semana. E na nossa região aqui vem pessoas de distritos muito longe, vem pessoas de zona rural que às vezes não tem condição de ir e vir todo dia, vem pessoas de outras cidades, outras localidades fazer tratamento em São João del Rei. Comecei a me manifestar aqui na rádio esse desejo, né, de ter uma casa de apoio em São João del Rei. A princípio eu pensava em ter condições de alugar uma casa, equipar uma casa, né, para estar recebendo essas pessoas, para oferecer para elas a história que eu te contei do começo da ASAPAC, alimentação e hospedagem. A associação aqui em São João del Rei oferece diversos tipos de atendimentos, mas começou a me incomodar isso, né, porque como a gente via muitos dos nossos quando iam para fora, antes de começar a rádio aqui, e até quando começou, ainda tinha muita gente tratando fora, ter que sair 2, 3 da manhã daqui da nossa cidade, para chegar em Belo Horizonte ou Juiz de Fora, fazer um tratamento de radioterapia, que o tratamento em si, na hora que a pessoa entra na máquina e faz o tratamento, ele não passa de 10 minutos. Tem o tempo da espera ali, né, de acomodar, mas é rápido. Mas aí a pessoa saía 2 horas da manhã daqui, 3 horas da manhã, às vezes 4, só voltava 6 da tarde, 8 da noite, 5 da tarde, para São João del Rei, para depois de novo, 3 da manhã, 2 da manhã, tá pegando a mesma van, o mesmo carro, e ir até o seu tratamento em Belo Horizonte para estar voltando. Aquilo me incomodava demais.
incomodava demais. Incomodava porque estava começando, e muitos já tinham começado o tratamento fora, né? E o que mais me incomodava era as pessoas que estavam vindo de fora, vinham para nossa cidade e não tinham aonde ficar, como os que iam para Belo Horizonte, os que optavam por ficar em casa de apoio, tinha casa de apoio, né? Como a nossa casa de apoio lá em Belo Horizonte. Aí o que acontece? Comecei a falar isso muito na rádio, tá? Toda hora que eu vinha aqui eu falava. Aí uma pessoa me ouviu, é o pessoal da Sociedade São Vicente de Paula. Eles ouviram o programa e entraram em contato. Aí fui lá. Eles tinham um terreno, um lote lá, no fundo da casa de passagem Santa Paulina. Aí mostraram o terreno, isso e aquilo. Eu fui bem franco com eles, ó. Fico muito feliz pela doação do terreno. Eu não sei quando, se um dia eu vou conseguir construir. Eu tenho que ser sincero, porque o arrecado na associação é conta de atender, pagar os medicamentos. Eu não tenho recurso para construir aqui. Mesmo se eu for atrás de recurso, não vai ficar barato por causa do aclive do terreno, né? Aí passou um tempo, menos de 2 semanas, eles me chamaram para uma reunião novamente. Fizeram a reunião dentro da casa de apoio, com café. Valdeci, o que você acha dessa casa? Essa casa é maravilhosa, né? Que trabalho bonito que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Essa casa a gente quer doar para vocês. Aquela hora, se eu tivesse problema com o coração, eu tinha infartado. Essa casa a gente quer doar para vocês, quer passar para vocês. A gente quer fazer... a gente quer doar, mas como algumas coisas que impedem passar por nome, a gente faz um comodato 10 anos, mais 10 anos, mas só vai sair daqui se vocês quiserem. Vocês cuidem de uma casa. Aí eu fiquei numa alegria, numa felicidade. Tinha um andar só para homem, um andar só para mulher. A casa já estava mobiliada. Aí me abriram 2 guarda-roupa lá, só de coisa nova, roupas de cama, tudo novo. Tinha nada usado, tudo novo, ó. É tudo seu. Aí tinha geladeira, tinha tudo na casa. Aí eu fiquei muito feliz, mas feliz demais. Aí ainda teve outra notícia. Pra você ajudar a manter a casa, tem 2 apartamentos ainda. É de vocês também. É para ajudar, através da renda, a manter a casa. Então, além da casa, ainda tem 2 apartamentos lá. Está sempre alugado, agora está sem alugar lá, está anunciado de novo. Geralmente é estudantes, a maioria que fica lá, porque é perto da faculdade, né? Mas dá para qualquer pessoa. Aí você vê, eu ganhei a casa de apoio, 2 andares, o 3º andar com 2 apartamentos. E na verdade são 2 prédios. É um prédio de um lado, um prédio do outro, né? Aí em cima da casa de apoio tem um apartamento, em cima da garagem do outro lado tem outro apartamento, os 2 com 2 quartos. Eu alugo esses apartamentos para ajudar a manter a conta de luz, a conta de água, a alimentação, tudo, para não faltar nada na casa de apoio. E se tiver muito paciente, a Zapac está aqui para isso também. Então a gente administra tudo isso. E é uma bênção, porque ó, além de ficar pessoas com câncer, em tratamento com câncer, eu continuei fazendo o que eles faziam. Por quê? Eu não tirei o nome, lá chamava Casa de Passagem Santa Paulina, eu pus Casa de Apoio da Zapac Santa Paulina, né? Os católicos aí, né? Que lutou pelos pacientes com câncer, né? Para proteger os pacientes com câncer. Aí eu mantive lá um outro tipo de atendimento, que é pessoas que estão na nossa cidade, por qualquer outro tipo de tratamento, precisou de buscar atenção à saúde da nossa cidade, veio transferido para a nossa cidade, a pessoa está internada no hospital e na Santa Casa, o seu familiar tem um local para ele ficar. Essa pessoa, eu só não ofereço para ela transporte, só isso que eu não ofereço, o resto está tudo lá. Os pacientes oncológicos, a gente busca ele na casa de apoio, leva pro CTO. Terminou a Ângela, a Alessandra, liga na casa de apoio, ó, tá liberado, São Antônio, tá o carro da Zapac lá, eu ou algum dos meus colaboradores, funcionários lá da associação, pega a pessoa, vai com ela para casa de apoio, lá já está o almoço esperando ela, tem, né, de manhã tem um café, tem um almoço, tem a janta, tem o seu Francisco que é zelador da casa de apoio, já estava lá antes com os vicentinos, eu perguntei para ele se eu quer continuar conosco aqui, tá lá como voluntário, mora lá na casa de apoio, sabe, me ajuda muito, recebe os pacientes e a gente mantém lá, não deixa faltar nada, né? Com aluguel em cima ou sem aluguel, que a gente está sem aluguel agora, a casa de apoio é mantida, não falta nada para nenhum
um paciente. E além dele ter a casa de apoio, ele tem todo o suporte da equipe multidisciplinar saúde da ZAPAC. E tudo de graça. E tudo de graça. Ninguém precisa ser colaborador, não precisa ser doador, não precisa mostrar que já doou para a ZAPAC e não precisa virar doador. A ZAPAC existe para os pacientes. É a única razão dela existir. Porque lá atrás ela foi fundada por causa de uma dor. A dor fez nascer a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer. A dor e se preocupar com o próximo. Porque eu, doutor Frederico, Iraí, Stael, o Zé Mário, o Anjo, nós estamos hoje aqui, né? Mas a única certeza que a gente tem, você já cansou de me ouvir isso, é a morte. Ninguém quer adiantar, ninguém está com pressa, né? Mas foi a dor que fez a ZAPAC existir. Foi a perda de um filho que fez pensar, eu posso fazer mais por essas pessoas que estão lutando contra o câncer. Doutor Frederico, o Valdecir disse que na primeira etapa para o tratamento do câncer aqui na cidade, nós tínhamos a quimioterapia. Depois chegou a radioterapia. Estes dois serviços já estão credenciados pelo SUS? Esses serviços que funcionam na Santa Casa da Misericórdia? Com certeza, Zé Mário. O serviço de quimioterapia foi credenciado em 2000, quer dizer, já tem muitos anos, já tem 20 anos que o CTO, né, funciona para fazer o tratamento de quimioterapia, mas realmente a questão foi caminhando aos poucos. Depois, a partir de 2010, começaram a ter as especialidades cirúrgicas, né, urologia bem consolidada, mastologia. Mais para frente, aí, perto de 2015, 2016, a proctologia, onde faz as cirurgias do câncer do intestino, e as cirurgias gerais também, em alguns casos, cirurgia de câncer de estômago, foram aumentando as especialidades. Também em 2017, se eu não me engano, cirurgião de cabeça e pescoço, porque o tratamento do câncer ele é multidisciplinar, né? Sempre teve psicóloga dentro do serviço, e depois também começou a funcionar melhor o serviço de farmácia, a própria nutrição. Infelizmente, em agosto de 2018, foi credenciado pelo SUS o último serviço, que era o que faltava, que foi a radioterapia. A radioterapia foi inaugurada em maio de 2018, realmente esse aparelho definitivo, encaminhado pelo Ministério da Saúde, foi inaugurado em maio de 2018, em agosto, setembro, Zé Mário, você me perdoa a data certinha, realmente veio o credenciamento pelo SUS, e hoje a gente chama de um CACOM, né, que é um centro especializado de tratamento dos pacientes com câncer, que tem todas as condições. O que falta hoje em São João del Rei, que a gente realmente está batalhando, que seria um grande sonho para a Santa Casa, para a Clínica Dom Célio, que é o nome atual do CTO, Clínica Dom Célio, e para toda a região. As cirurgias oncológicas maiores. Então, essa é a etapa nesse momento. Nós temos trabalhado muito para tentar buscar um cirurgião oncológico específico, para que ele possa fazer as maiores cirurgias, que hoje, infelizmente, algumas cirurgias ainda são encaminhadas para fora. Mas a gente tem confiança que em 2020, no máximo 2021, esse tratamento vai estar funcionando, assim como outros também de suporte, por exemplo, que a gente teve um grande avanço, que a gente tinha que mandar as biópsias para fora, agora as biópsias são feitas na própria Santa Casa. Enfim, é uma necessidade, Zé Mário, isso aí realmente é uma necessidade. O câncer é a doença que mais cresce, infelizmente a gente tem previsão de até 2030 ter um aumento de mais 40% nos casos de câncer pelo envelhecimento da população, e todos os lugares precisam se estruturar melhor para atender esses pacientes. Não adianta querer mandar eles para fora, que os serviços fora, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, não comportam. Então o serviço vai bem, mas aqui eu quero destacar a importância das ZAPAC, Zé Mário. Eu vou tomar essa palavra, depois eu fico quietinho também, que eu falo muito. Mas a ZAPAC, o que acontece? Ela tem aí 3 condições incríveis. A ZAPAC ajuda em alguns exames que não são feitos na rede pública ou são feitos com muita demora. Até PET scan, que é um exame complicadíssimo, já teve casos que a ZAPAC conseguiu liberar. Isso é fantástico, isso muda a vida dos pacientes com câncer. A ZAPAC ajuda no tratamento ao paciente, seja pelo suporte psicológico, suporte fisioterápico, suporte nutricional. A ZAPAC fornece suplementos nutricionais para pacientes com câncer num momento tão difícil. Então isso tudo ajuda no tratamento, ela ajuda no diagnóstico, ajuda no tratamento. E de todos os serviços, tem a casa de apoio muito bem colocada, e a ZAPAC ela supre o papel do Estado
E através da Zapac eu quero parabenizar todas as pessoas que se sensibilizam e contribuem e participam da Zapac. Eu quero que vocês saibam que vocês ajudam a salvar vida e a cuidar de pessoas. Porque a Zapac ela faz o papel fundamental que deveria ser responsabilidade do Estado, que é a parte do suporte paliativo. Infelizmente, nós estamos trabalhando lá na Câmara para ver se a gente consegue melhorar isso, mas não há. Então, muitas vezes o paciente não consegue o medicamento. Até a própria morfina, ela consegue, mas demora muito para sair, é um processozinho na secretaria, às vezes não sai. E outros medicamentos tão importantes para vômito, para controle de dor, até mesmo para poder melhorar a falta de ar, tudo isso, os pacientes têm conseguido através da Zapac. Então é fantástico, a Zapac é uma grande parceira e a gente sabe que se o tratamento do câncer em São João del Rei funciona e continua funcionando melhor do que na média dos outros lugares, a Zapac tem uma grande importância nisso. Parabéns a toda a equipe da Zapac, é uma honra e uma satisfação a gente estar na rádio aqui. Parabéns mesmo, é emocionante a gente poder estar junto nesses 16 anos de Zapac. Eu estou junto há 13, né? Mas tem 16 anos de Zapac, 15 aqui em São João del Rei. Parabéns. Eu volto a conversar com a Iraide Maria de Carvalho. Iraide, aí deram para você a notícia de que o câncer tinha te pegado. Quando falaram, Iraide, você tem câncer, como é que você recebeu a notícia? É um choque muito grande, né? E graças a Deus eu tive o apoio da minha família e eu consegui realizar o tratamento muito rápido. Tenho até que aproveitar a oportunidade e agradecer ao Dr. Federico, né, que está aqui ao meu lado, que me ajudou muito com o carisma dele, com o apoio, com a atenção, e a Zapac também, que me acolheu, que me deu suporte. O pessoal de lá é muito bacana. Tem uma coisa que eu quero falar, é que às vezes os pacientes acham que a Zapac é um lugar triste, onde vai encontrar doente. E eu posso falar com toda certeza que lá é um lugar alegre, acolhedor. Eu costumo dizer que a Zapac pode ser comparada a uma mãe que protege, uma mãe que dá carinho, uma mãe que está sempre do lado da pessoa necessitada, como um filho. É acolhedor mesmo. Doutor Frederico. Só em relação a Iraildes, ela quase que esqueceu. Mas a Iraildes ainda é arteira, tadinha. Ela foi fazer tratamento, ainda sofreu um pequeno acidente e quebrou o braço, né, Iraildes? Que trabalheira que deu, né? Não é fácil, não, né? Além de ter que lutar contra o câncer, lutou contra o câncer com o braço quebrado. Essa é guerreira. Ela merece toda a parabenização e é uma honra você estar aqui com a gente também. E hoje está curada de câncer e curada do braço. E do pé também, teve o pé. O pé foi muito difícil. Eu passei pela fisioterapia, fiquei 1 ano na Zapac cuidando do pé. Foi consequência da cirurgia, eu acho, nem foi da quimioterapia, mas foi uma dor crônica, ainda tem um pouco de sensibilidade, mas eu estou levando, agora eu já aprendi a lidar com o meu pé, já ando direitinho e tudo, parecia que eu estava aprendendo a andar de novo. Voltando ao assunto que eu caí, né, na primeira sessão de quimioterapia, caí na rua, assim, de repente, passei mal e quebrei o úmero. Só que eu fui internada e os médicos ficaram, ou interrompe o tratamento do câncer ou faz a cirurgia do braço. Mas aí optaram por continuar o tratamento do câncer. E enquanto está fazendo quimioterapia, o osso não cola. Então eu fiquei 4 meses sentada. Eu coloquei um colchão de casal e um de solteiro em cima de casal, enrolado, para mim dormir sentada, apoiando o braço. Porque todos os tratamentos que eu consegui fazer do braço não teve sucesso. Não colou e me deu muita alergia também. Só depois que eu terminei de fazer a quimioterapia é que o osso começou a consolidar. Depois veio também exercícios, né, para me fazer e os procedimentos todos. Hoje o meu braço já está normal. Estael, como que é trabalhar o psicológico de um paciente com câncer? Porque, querendo ou não,
tem o estigma. Até pouco tempo atrás, eles diziam o seguinte: aquela doença, não gostavam nem de mencionar o nome câncer. Como é que é trabalhar o psicológico de quem está com a doença? Bom, a busca de informações, né, junto com a equipe, eu vejo que é uma etapa importantíssima, uma parte importantíssima para retirar aquelas percepções distorcidas, porque realmente esses estigmas, né, que ficam em torno, né, do nome, é uma das coisas que mais impactam naquele primeiro momento, no momento do diagnóstico, né? Certamente, quando o paciente se vê, né, diante desse diagnóstico, a mente dele vai nesse conceito cultural que precisa ser desfeito, né? Então, realmente, essa visão, ela interfere muito, interfere na percepção do paciente e cabe, assim, através do acolhimento, da escuta psicológica, sempre buscar caminhos e estratégias com o paciente, mobilizando o senso de esperança para aquele tratamento. Porque é esse senso de esperança que vai dar sentido na caminhada, né? Que vai dar um propósito para cada deslocamento que o paciente faz em consultas, em tratamentos. Se ele não tiver não conseguir visualizar ou ter essa percepção da cura, ele vai ficar resignado, passivo nesse processo. Então, resgatar essa proatividade do paciente para que ele venha verbalizar, falar, né, com a família, falar com a equipe médica, esclarecer dúvidas, né? E o acolhimento psicológico é um lugar muito importante para isso, porque muitas das vezes o paciente se fecha com essas angústias, com esses medos, às vezes carrega por muito tempo dúvidas que poderiam ser sanadas e deixá-lo mais confortável, né? Então, o atendimento psicológico é esse lugar de acolhimento, de escuta, né, de se desfazer percepções distorcidas que tanto atrapalham nessa caminhada. Valdeci, lá na Azapac, vocês também têm o serviço de fisioterapia. Como é que ele funciona? Lá na Azapac, o paciente, ele recebe do médico um encaminhamento para estar realizando a fisioterapia dele. E assim que ele chega, quando ele já está cadastrado, né, ele primeiro precisa ser cadastrado. Ele vai se cadastrar na instituição, ele vai levar documentos pessoais, comprovante de renda e comprovante de endereço e a biópsia. Lá nós só atendemos pacientes oncológicos. Assim que ele é cadastrado, a assistente social vai ver os tipos de profissionais que ele precisa para estar amparando e acolhendo ele no tratamento ao paciente com câncer. Ela vai indicar o psicólogo, ela vai indicar a nutricionista, a fonoaudiólogo, se for advogado, outros serviços nós temos lá, e também a fisioterapeuta. A fisioterapia na Azapac, ela é realizada hoje pela nossa fisioterapeuta Larissa. Ela vai receber o paciente, vai fazer a primeira avaliação, vai conferir, no caso da nossa, aí, por exemplo, se tinha um raio-x, lá nós temos lá o negatoscópio, vai conferir, ver como é que tá esse osso, como que tá, se tem algum tipo de lesão. E lá nós temos os equipamentos necessários, o suporte, o apoio, para que essa fisioterapeuta possa desenvolver o seu trabalho. Nós temos uma sala toda equipada, com equipamentos eletrônicos lá, que é um ultrassom que passa no eixo de imagem, é o TENS, entre outros equipamentos que tem lá, né? Você ficou muito tempo lá na cama elástica, né? Sim. Melhorando o pezinho, né? Segurando o suporte lá. Lá tem aparelhos ergonômicos, como a bicicleta ergométrica que tem lá. Então, essa profissional, ela vai acompanhar a evolução desse paciente. Acompanhando essa evolução desse paciente, e a maioria dos casos, apesar que o da Iraide foi pé, são as mulheres que os linfonodos, elas fazem o esvaziamento da axila ou retira a mama. Homens, pelo tratamento do câncer de próstata, que tiram a próstata fora, ficam com a incontinência urinária. Os casos que mais tem são esses dois, esse tipo de câncer. Mas diversos outros, né? Nós estamos com uma moça lá novinha, que foi câncer de intestino, está lá também fazendo fisioterapia, sabe? Então essa profissional vai acompanhar. Esse paciente teve uma melhora, né? Ele não está precisando mais, ela dá a alta nele, porque lá na Azapac é difícil cortar o cordão umbilical, sabe? Mas todo dia tem paciente novo.
Todo dia os doutores, os médicos, o CTO, todos os dias nós temos procura de pessoas que acabaram, como ela contou aqui, quando descobre a referência, né? Hoje em dia na cidade, os próprios médicos, todo mundo encaminha, indica a Zapac. Chegou na Zapac, fez o seu cadastro, vai ser atendido em todas as necessidades que aquele paciente precisa, né? A demanda que aquele paciente precisa para poder vencer o câncer. Doutor Frederico Scalera, uma vez eu li uma coisa e fiquei um pouco impressionado. Afirmava que todo mundo tem células cancerígenas. Isto é mito ou é verdade? Ô Zé Mário, é uma grande verdade. Nós temos bilhões de células no nosso organismo e essas células estão em constante replicação, num processo que a gente chama mitose, que é o crescimento celular. E são milhões de células replicando por minuto, e essas células elas têm muito risco de terem mutações do DNA sofrer quebras e rearranjos de forma inadequada. A maioria dessas mutações a célula fica defeituosa e morre, mas algumas dessas mutações a célula fica até mais forte, uma célula mais difícil de morrer e uma célula que aumenta a capacidade de replicar, que é basicamente a definição da célula do câncer, da célula neoplásica. Isso o tempo todo estão surgindo células assim no nosso organismo, porém nós temos um sistema imune, um sistema de defesa, os glóbulos brancos produzindo seus anticorpos ou comendo a célula que nós chamamos de fagocitose, e nosso próprio sistema de defesa combate essas células cancerígenas. Isso é um processo diário em todos os corpos, todos os seres humanos. Quando esse processo perde o controle, é que essa célula cancerígena consegue vencer o sistema imunológico, ou por uma imunologia mais baixa, ou porque ela sofreu uma mutação que tornou-la muito forte para sobreviver ao sistema imune, e o câncer se desenvolve. E só para dar um pequeno exemplo, por exemplo, no câncer de pulmão, o câncer que mais mata é o câncer de pulmão, e é um câncer 95% prevenível se a pessoa não fumar. O que acontece? O cigarro produz muita inflamação no pulmão, o tempo todo inflamação. Essa inflamação ela aumenta muito a taxa de células que estão se replicando e aumenta muito a chance de ter uma célula maligna, como você acabou de colocar aqui. E só para finalizar, hoje, a maior expectativa e os novos tratamentos que têm tido sucesso no combate ao câncer na parte da oncologia não são mais as quimioterapias. Hoje é o tratamento que se chama imunoterapia. Medicamentos específicos para alertar o sistema imune da pessoa que tem alguma coisa errada, no caso do câncer, e estimular o sistema imunológico que combata o câncer. Esse é o futuro da oncologia, o futuro que está chegando, e já são vários tratamentos nesse sentido, através das perguntas que você colocou muito bem sobre essas células que nós temos que combater diariamente. Nós vamos a um intervalo comercial e já voltamos com o tema desta manhã. Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em qualquer lugar. Em Boabas, mais informação. Mande sua mensagem sobre o tema da semana pelo WhatsApp 9966-1927. Tema da semana. Oferecimento Unopar São João del Rei. Telefone 3373-9869. E Fisiocenter del Rei. Fisioterapia, acupuntura e aurículo-acupuntura. Praça da Antiga Rodoviária 130A. A sua vida online não pode parar. Conecta é a internet que você precisa para estar sempre conectado. Com a melhor tecnologia de acesso do mundo, super velocidade e o Wi-Fi para a casa toda. E TV por assinatura sem igual. Não perca tempo. Assine Conecta agora e aproveite nossos novos combos e super promoções. Simples assim, você conectado. Conecta. Rua José Valconher dos Santos 293 no Matozinhos e Rua Marechal Deodoro 191 no centro em São João del Rei. Ou ligue 3372-4000. Conecta, a internet começa aqui. Noticiário Nacional, de segunda a sexta, às 6, 11h05 e às 3h05 da tarde.
Oferecimento Odonto Company. No centro, telefone 3372-3802 e em Matozinhos, telefone 3518-3702. Unopar, São João del Rei, telefone 3373-9869. Marconi Veículos, telefone 3372-2297. E Café Soberano, gostoso como a amizade. As inscrições para o programa de estágio 2020 da CEMIG já estão abertas. As vagas são limitadas, mas o aprendizado é infinito. São 80 vagas para nível superior e 20 para nível médio técnico em uma das maiores empresas do setor elétrico do país. Inscrições de 12 a 25 de março pelo site agiel.com.br. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Noticiário Estadual, de segunda a sexta, às 9h45, meio-dia e 5 e às 3h50 da tarde. Oferecimento Ponto da Moda. Estamos chegando. Aguardem. Lima Gás. Ligue 3372-5374. E Equilíbrio Fisioterapia e Pilates. Avenida 8 de Dezembro, no Hospital Monte Sião. Debates em Boabas. Oferecimento Unimed São João del Rei. Cuidar de você. Esse é o plano. E Café Soberano. Gostoso como a amizade. Gostoso como a amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, eu boto fé. oi, vê se passa lá em casa um café. Que a água já tá fervendo. É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz, o café que o mineiro faz. Unimed informa. Agora ficou mais fácil obter informações sobre seu plano de saúde. Conheça o canal do beneficiário Unimed. Acesse www.unimedsjdelrey.coop.br e faça seu cadastro no canal do beneficiário Unimed. www.unimedsjdelrey.coop.br. Nosso jeito é mineirice, companheiros de emoção. Nossa sintonia tem mais informação. a qualquer hora, em qualquer lugar. Em Boabas, mais informação. A qualquer hora, em qualquer lugar. Em Boabas, mais informação. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Voltamos com o tema desta manhã. A Zapac está em festa. Em Minas, comemora 16 anos. E aqui, em São João del Rei, está chegando aos seus 15 anos. O que é e o que faz a Zapac, Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer? Estão conosco o Valdecir Braga, que é o gerente da Zapac. A Iraide Maria de Carvalho é uma paciente que, graças ao bom Deus, está curada. A Estael Luísa Rezende, que é psicóloga, e o médico oncologista, que também está, deputado federal, o doutor Frederico Escaleira. Doutor Frederico, alguns hábitos aumentam as chances de ter o câncer? Zé Mário, há pouco tempo você me perguntou sobre as principais causas de câncer. Então, qual que é a grande satisfação nossa? Que a gente pode lutar muito para diminuir os casos de câncer. O câncer de próstata é um caso de câncer que tem um diagnóstico inicial, fácil de ser realizado através do exame de sangue do PSA e através do toque retal. O câncer de pulmão, o segundo caso mais comum de câncer nos homens e o caso de câncer que mais mata homens e mulheres. O câncer de pulmão, 95% dos casos são totalmente relacionados ao péssimo hábito do tabagismo.
um hábito que se desenvolve ainda na adolescência. O cigarro é a segunda droga que causa mais dependência, só perdendo o crack, e a gente tem que realmente estar falando muito do cigarro. O que está nos assustando, a gente teve uma redução enorme do tabagismo usual, convencional, nos últimos 30 anos, uma redução enorme, mas hoje eu quero até colocar um alerta. Hoje está assustando o fato do tal do cigarro eletrônico, tá? Um cigarro que sai um vaporzinho lá. Esse cigarro eletrônico certamente ele também vai ser responsável por aumentar o número de casos de câncer de pulmão e outros tipos de câncer. E o pior é que esse caso ele está fazendo uma síndrome pulmonar aguda, que jovens estão falecendo por conta dessa síndrome aguda fumando esse tal de cigarro eletrônico. Então a gente precisa divulgar isso. Nenhum cigarro... tem outro também que a gente vê às vezes, tal do narguilé, enfim, eles inventam um monte de porcaria. Eles estão vendo que a venda do cigarro está caindo, eles inventam outros para substituir. Ô, doutor Frederico, e tem também um agora que caiu na moda, que está sendo usado direto e reto. É o cigarro de palha, né? Ele agora voltou. E aí é tão perigoso quanto o tradicional. É difícil medir, mas talvez seja até pior, porque não tem filtro, não tem nada. Então a luta contra o tabagismo é a luta mais importante. Lembrar de cada 10 pacientes que morrem com câncer, 3 é totalmente relacionado ao tabagismo. É o principal hábito que tem que ser modificado. E o câncer de colo uterino das mulheres pode ser totalmente prevenido, desde proteção, atividades sexuais, como o uso de preservativos, já que ele é causado por um vírus sexualmente transmissível. A gente tem um dos maiores avanços na prevenção do câncer, que é a vacina do HPV, para ser utilizada, se eu não me engano, tá? Porque as idades mudam, mas em meninos e meninas a partir dos 9 anos, que a gente estimula todos. Então o câncer de colo uterino é um câncer que a tendência é desaparecer, é um começo. Quem que não tem sonho do câncer acabar? O câncer de colo uterino é um caso que tem tudo para acabar aí nos próximos 10 a 20 anos. E por último, Zé Mário, a gente tem o câncer de intestino grosso, tanto em homens como mulheres. Ele é relacionado também ao excesso de peso, à obesidade, ao sedentarismo. Então ele pode também ter uma prevenção nesse aspecto, se a gente evitar, manter uma alimentação saudável, ricas em frutas, verduras, legumes, diminuir um pouco a quantidade de carne, principalmente carne vermelha, e manter o peso ideal. E por fim, prática de atividades físicas também é muito importante. Em relação ao câncer do colo, né, do intestino grosso, a gente ainda tem um sistema de prevenção com colonoscopia. Porém, é um sistema que a gente ainda não tem na rede pública, que é uma luta nossa. Essa luta nossa até na Câmara, para que a gente consiga, quando esse país sair um pouquinho dessa crise, que seja implementado a nível de Brasil um programa de rastreamento de câncer de cólon, intestino grosso. Então, resumindo, todas as causas comuns de câncer podem ser combatidas. Daí a gente vê a importância de programas de prevenção e, mais uma vez, elogiar a Zapac, que é a campeã nesses programas. A Zapac ela tem realizado eventos Outubro Rosa, Novembro Azul, teve o Dezembro Laranja, que fez diagnóstico de casos de câncer de pele na nossa cidade, salvando pessoas, inclusive, do melanoma, e outros eventos também, Semana Mundial do Câncer. Então, tudo isso é importante também na Zapac. A Zapac, ela não só ajuda quem está com câncer. A Zapac, ela tenta prevenir o câncer e ainda oferece exames também. Agora, doutor Frederico, o câncer é só um problema genético e hereditário? Na verdade, não. Por quê? Nós temos hoje, de cada 10 casos de câncer, hoje a gente considera que 5 a 6 casos realmente são relacionados à genética, hereditariedade em alguns casos e envelhecimento. Então, por exemplo, todo homem que chegar aos 90 anos de idade, todo homem com 90 anos de idade, se fizer biópsia da próstata, vai ter um câncer. Mas é um câncer lento, gradual. Muitos chegam até os 100 anos sem que esse câncer acometa, sem que eles descubram. Então, o envelhecimento é talvez mais importante que a genética. Por isso que o número de casos de câncer tem aumentado. A genética também tem uma importância muito grande aí, em torno de 30%, 40% de influência. Mas temos que lembrar, de cada 10 casos de câncer, 4 são relacionados pelos nossos maus hábitos de vida, que é o cigarro, a obesidade, o sedentarismo, e que não tem relação com a genética. Então, é uma soma desses 3 fatores: genética, envelhecimento da população e maus hábitos de vida. Valdecir Braga, dentro da Azapac, vocês têm uma preocupação muito grande com a alimentação,
com suplementos. Por que isso? Zé Mário, nós temos lá um serviço de nutrição, porque, só salientar aqui o que o doutor falou, a gente tem a preocupação antes da pessoa virar um paciente com câncer. Desde 2010 a gente usa essa política de oferecer exames preventivos para a população. E ao decorrer dos anos foi aumentando o número de exames fornecidos. Há alguns anos, o último a entrar no nosso quadro lá foi o exame de sangue oculto nas fezes, que é o PSO também, pesquisa de sangue oculto, para diagnosticar precocemente um câncer de intestino. E, falando do câncer de intestino, muitos pacientes de câncer de intestino, câncer de estômago, eles chegam a colocar uma sonda, né? E ele colocando essa sonda, ele vai precisar desse suplemento alimentar. É um suplemento que não é barato, é um suplemento, é a maior despesa hoje da ASAPAC. Hoje são muitas pessoas que estão usando sonda aqui na nossa cidade, na nossa região, e ela passa pela nutricionista. Ela chegou lá no doutor, eles verificaram lá uma grande perda de peso, devido à cirurgia que aquela pessoa foi acometida, ela necessitou, né, de colocar essa sonda ou nasogástrica, ou quando não tem jeito, às vezes o câncer na região do esôfago, região da laringe, coloca-se direto na região intestinal ou direto no estômago. Isso mesmo, doutor? Coloca direto. Perfeito. Aí essa pessoa, ela é indicada para ir para a ASAPAC, porque lá nós fornecemos o atendimento, o acompanhamento e o fornecimento dos suplementos alimentares. Então ela chega, a nutricionista vai examinar, vai conversar, vai ver o estado dele, vai ver o estudo clínico dele lá e vai indicar o melhor suplemento para aquela pessoa ganhar peso, para aquela pessoa se alimentar. Esses pacientes de sonda é a única alimentação que eles têm, que eles não estão mastigando, não estão podendo engolir gosinosa, né? Então a única alimentação que esse paciente vai ter é o fornecimento de suplementos. Aí, geralmente, a maioria deles são 6 vezes de 300 ml por dia, parece um soro. Coloca num frasquinho, tem um equipo, esse equipo é ligado na sonda, fica pendurado assim, pingando igualzinho um soro, e ele toma 6 vezes ao dia, de 2 a 3 horas, né? Começa às 7 da manhã, vai até a noite, antes dele dormir, fica só sem dormir, e alguns pacientes duram meses com esse tipo de tratamento. Né? Não tem como olhar para o paciente e falar assim, ó, você vai ficar uma semana, você vai ficar 15 dias, você vai ficar um mês. Nós temos pacientes que ficaram meses lá na ASAPAC, sabe? Até ele ter condições necessárias, o médico vai avaliar, podemos tirar a sua sonda. Assim que ele tirar a sonda dele, vai continuar a suplementação alimentar, outro tipo de suplemento, né? Até ele ter força suficiente, que vai ajudar na alimentação dele. Esse suplemento vai ser junto com a sua alimentação, até ele realmente ter a necessidade, realmente não ter mais a necessidade de estar usando aquele suplemento. Nós temos a nutricionista lá que chama Priscila Vilas Boas, e ela atende esses pacientes, e na ASAPAC a Priscila está, os nossos profissionais, faz um atendimento também, que eu já falei aqui na rádio, e é bom ressaltar. Aquele paciente que ele está acamado, dificuldade de locomoção, ele não tem condições de ir na ASAPAC. Nós temos lá um veículo na associação, e esse profissional de nutrição tem uma balança que é portátil. Se não tiver jeito de pesar a pessoa, ele vai fazer as outras análises lá, vai até a casa dessa pessoa, vai dar o atendimento, e nós vamos fornecer o suplemento para esse paciente. Então a preocupação da ASAPAC é vencer o câncer. Essa é a única preocupação que a gente tem lá na associação. Bem, eu volto agora a conversar com a Iraide. Ô Iraide, a fé ajuda no tratamento? Sim, é o principal. Quando eu descobri que estava com câncer, cada um tem uma fé. E a minha, eu fui próximo ao Santíssimo Sacramento e conversei direto com ele. E me entreguei. Falei, eu estou aqui, Senhor. Estou com câncer. O Senhor tem poder para me curar, aqui e agora. Mas se o Senhor achar que eu tenho que passar por algum tratamento que me dê força, que me dê coragem, que me ajuda, que esteja comigo, do meu lado. Mas eu precisei passar pelo tratamento, mas Deus estava comigo o tempo todo. E eu acho que todas as pessoas que têm qualquer tipo de problema, seja doença ou não, tem que ter uma fé, não importa ela qual.
É segurar nas mãos de Deus mesmo e ter firmeza, porque Deus ajuda. Estael, como psicóloga, como é que você observa o paciente que chega dentro da ASAP? É muito mais complicado quando ele recebe a notícia ou quando ele já começa a fazer o tratamento? Cada uma dessas etapas guarda um desafio, né, específico. O momento do diagnóstico é um momento muito impactante, né? Informações muito novas, começa a se sinalizar ali uma mudança de rotina muito extensa, né? Não só para o paciente, mas como a vida daquela família, né? Por exemplo, a mudança na condição laboral, como de trabalho, né, de cada um ali, mudança no desempenho de papéis, né? O impacto até mesmo financeiro que isso pode gerar, né? Ressaltando aí a importância do trabalho da ASAPAC, né? E então cada uma dessas etapas guarda o seu desafio, né? Acerca do tratamento propriamente dito, né? O enfrentamento dos efeitos colaterais, né? De cada aplicação, a forma como vai reagir, né? E retomando o que a Iraídes está falando sobre a fé, né? O psicólogo, ele busca alcançar o ser humano numa condição ali de empatia, compreender emocionalmente o outro, compreender o ser humano na integralidade, na forma como ele vê. A fé é um elemento importantíssimo para essa caminhada. Doutor Frederico Escaleira, o câncer pode ser prevenido? Com certeza. E a gente entende que a prevenção no câncer é o mais importante que o tratamento. A gente vai falar de alguns casos específicos aqui, tá, Zé Mário? Então vamos voltar. Câncer de pele. A prevenção do câncer de pele é relacionada à proteção de exposição solar. Então evitar a exposição solar no momento mais quente do dia, que é de 10 da manhã às 3 da tarde. E mesmo se você for se expor ao sol fora desse horário, usar algum tipo de proteção. A proteção varia desde algumas roupas, principalmente roupa com manga comprida, calça e cobertura na cabeça, o boné, um chapéu. Essa proteção é fundamental, por exemplo, para os nossos produtores rurais que trabalham no campo, que tem que trabalhar de 8 da manhã, de 5 da manhã até 5 da tarde praticamente. Pedreiros importantíssimos. Então a gente solicita que eles utilizem camisetas brancas de malha fina com manga comprida, para proteger os braços também. E nas partes que estão expostas ao sol, nós orientamos pelo menos 2 vezes por dia. A orientação da Sociedade de Dermatologia é muito mais do que isso, mas que pelo menos na parte da manhã e depois do almoço eles passem o protetor solar onde não tem roupas para cobrir. E isso realmente protege muito, principalmente as pessoas de pele clara. Mas essa orientação são para todos, que o câncer de pele, ele realmente não é tão grave a nível de causar morte, a não ser o melanoma, que é raro, mas ele vai causando várias cirurgias e mutilações. E quando a pessoa relaxa um pouco, ou o câncer de pele vem mais agressivo, às vezes ele causa até amputações, por exemplo. A gente tem paciente com câncer de pele que já amputou perna, já amputou braço. Isso é muito difícil. Depois do câncer de pele, o câncer de próstata é um dos que tem a prevenção mais difíceis de ser protocolada, de fazer uma norma para o câncer de próstata. Mas ele tem a prevenção, sim. Essa prevenção ela não é definida a nível mundial, mas ela precisa ser priorizada em quem tem parentes com câncer de próstata, tá? Então, se você tem um avô, um tio, pai com câncer de próstata, você é grupo de risco. E nos afrodescendentes. Os afrodescendentes também, estatisticamente, aí entra alguma questão genética, tem um maior risco de câncer de próstata. Então, esses pacientes, a gente orienta que eles iniciem a sua prevenção, no caso de parente, 10 anos antes do parente que teve o câncer, ou no máximo aos 45 anos de idade, através do exame de PSA e o toque retal. E a discussão pessoalizada com o urologista. A gente não consegue falar se é de ano em ano, de 2 em 2, essa informação exata não existe. As pessoas que não estão nesse grupo de risco, mais difícil ainda para a gente definir, tá, Zé Mário? Mas, assim, eu vou ser bem franco. Eu sugiro todos os homens aos 45 anos fazer um exame de PSA
e fazer uma avaliação com o urologista, um toque, e conversar com ele e programar o seu acompanhamento. Agora vamos para as outras doenças que são mais firmes, a prevenção mais bem documentadas, um protocolo mais eficaz. Câncer de mama. Nós separamos alto risco e baixo risco. Alto risco são pacientes que têm parentes na família com câncer de mama, tá? Se você tem câncer de estômago, de útero, de intestino, é outra conversa. As mulheres que têm parentes com câncer de mama precisam começar aos 35 anos com mamografia e o exame mais ginecológico, o exame da mama por um profissional médico. O autoexame é muito controverso, apesar de a gente recomendar, não tem prova que ele salva vidas. Depois do câncer de mama, no baixo risco, que são mulheres que não tiveram parente com câncer de mama, a recomendação é iniciar a partir dos 50 anos de idade e fazer a mamografia a cada 2 anos e o exame médico uma vez por ano. Deixa eu só beber um golinho de água aqui. Aqui vai secando tudo, ainda mais com essa máscara chata aqui. Mas então, a última doença que a gente pode fazer a prevenção importante é o câncer de colo uterino. Todas as mulheres, a partir dos 18 anos de idade, realizar o seu exame preventivo, inicialmente uma vez por ano, 3 anos seguidos, e depois você faz 3 anos, você pode parar de fazer de ano em ano e fazer a cada 3 anos o preventivo. Então, são essas doenças que a gente tem a principal forma de prevenção. E reforçar sempre o cigarro, estimular sempre a cessação do tabagismo. Acho que é mais ou menos isso, para dar um panorama geral, e os hábitos de vida saudável, exercício físico, alimentação saudável também. Se a gente conseguisse isso no mundo, gente, a gente ia ter uma redução de 40% dos casos de câncer no geral. Então, mesmo que a população envelheça, não ia aumentar o número de casos de câncer, ou ia até reduzir. Infelizmente, essas campanhas ainda são pequenas. Por isso, a gente ressalta a importância do trabalho da ASAPAC, que na nossa região é quem sempre assume e comanda essas campanhas de prevenção. Valdecir, dentro da ASAPAC também, existem 2 outros serviços prestados por vocês. A questão dos remédios e a questão dos exames. Como isso funciona lá? Ó, Zé Mário, lá na associação, o paciente, assim que é cadastrado, ele na primeira consulta dele lá com o assistente social, ele às vezes já chega com a receita médica. E se ele não chega na primeira, já é orientado. Os medicamentos que você precisar, que não são fornecidos na Rede SUS, farmácia municipal, nós da ASAPAC iremos fornecer. Apenas uma ressalva. Essa semana, por exemplo, o nosso advogado lá teve que entrar com um processo judicial, porque o medicamento custa R$68 mil. Então, a ASAPAC não tem condições de comprar um medicamento de R$68 mil, né? Mas a maioria dos medicamentos que são necessários, como o doutor falou aqui, que é o Dimorf, que é morfina, gabapentina, entre outros para vômitos, a maioria desses medicamentos que são necessários para o paciente tratar o câncer ali, a ASAPAC fornece. Mais de 98%, 99%, sabe? E, infelizmente, tem esses casos de medicamento de alto custo, um custo muito elevado, que a gente não tem condições de fornecer, sabe? A gente, essa semana mesmo eu tive com o doutor João Paulo no CTO, e eu comentei com ele, e quando aparece essa receita do Temodal, que eu quase caio para trás, porque é 18, 20 mil reais. Aí ele me falou, agora já foi quebrado patente, já tem um similar, você vai comprar por perto de 500 reais. Eu falei, nossa, graças a Deus, porque é um medicamento que também, eu comprei uma única vez, eu não consigo fornecer, porque são muitos, né? A gente tem mais de 300 pacientes hoje lá cadastrados, sabe? Então a gente não consegue fornecer esses medicamentos de alto custo. Exames lá na ASAPAC, a pessoa vai até a Alessandra lá, nossa assistente social, e a Alessandra ou me chama lá no meu ramal e pergunta para mim, como é que tá? Tem condições de pagar exame? O medicamento é garantido na associação. A pessoa saiu do doutor Felipe, de qualquer médico, chegou na recepção ali, a menina já liga nas farmácias conveniadas, é conta dele tomar um cafezinho, ele já sai com a sua sacola de medicamentos. Você que frequenta muito lá, vê o dia inteiro saindo medicamentos, né? Não para um minuto, né, Iraí? Se for, né? E o exame é o seguinte,
agora em março, que eu retornei o pagamento de exame. Janeiro e fevereiro, eu paguei alguns exames que foram realizados em dezembro, mas não tive condições de autorizar. Só essa semana eu já autorizei 4 exames lá na Zapac e tem mais 2 já autorizados para a semana que vem, porque eu dependo das doações. Então eu falo com o pessoal, você vai ter que buscar no serviço público esse exame, porque nós não temos condições. Porque de acordo com as doações que nós recebemos, a gente consegue fazer mais e mais para os pacientes. Nos últimos anos a gente teve uma perda de doação, eu me adaptei lá à associação, principalmente com a área de tecnologia da informação, nós informatizamos todos os setores e isso fez com que eu economizasse em tudo, né? Desde a caneta a adequar o número necessário de colaboradores, funcionários para estar dando atendimento hoje lá na associação. Anos atrás a Estael tinha tudo no papel, hoje já tem um computador na sala dela. Hoje está a agenda eletrônica, né? Você consegue acessar do seu celular, saber quais os pacientes estão agendados para a próxima semana, para o próximo mês. Então nós informatizamos muito a associação, que ajudou muito a gente adequar a necessidade de hoje, né? Que é a receita que nós temos para estar atendendo todos esses pacientes. Mas os exames eu não consigo fazer sempre, principalmente porque às vezes tem exame tipo PET scan, tem um exame lá que é para ver sobre o sistema imunológico também, que são exames acima de R$3.000. Aí esses exames eu tenho que estudar. Mas outros lá, igualzinho tomografia, de abdômen geral, ultrassom, vários outros tipos de exame a gente paga lá a semana toda. Essa semana foi um de 880, um de 350, um de 450. Eu lembro mais dos valores, né? Porque as meninas vêm comigo, tá autorizado, vai nos locais que a gente faz aqui em São João. Algumas clínicas de São João me deixam pagar no próximo mês. Esses lugares, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito, eu tenho certeza que eu vou ter o dinheiro. Esses lugares que fazem esse tipo de exame, eu autorizo acreditando, confiando que eu vou ter o dinheiro no próximo mês e tenho. Todo mês chega, eu consigo pagar, sabe? Então eu tenho aqui alguns locais de São João del Rei que dão eu tenho esse contrato, né? Me ajudam dessa forma. Outros locais, outros tipos de exame, principalmente os que são alguns exames de imagem que não são realizados aqui, que tem que ser em Belo Horizonte, outras cidades, outros centros, aí eu tenho que fazer pagamento até adiantado. Vamos supor, você ir aí tem que fazer um exame lá em Belo Horizonte. Aí daí vai chegar lá amanhã, eu tenho que depositar hoje. Se chegar lá, não tiver depositado ainda, eles nem fazem o exame dela. Entendeu? Então a gente passa tem que ter uma logística, uma administração, uma gestão para a gente conseguir atender todos os pacientes. Mas lá na associação a gente depende dos nossos doadores, né? A gente não tem lá um caixa forte guardado para eventuais despesas. Então, o tempo todo a gente está buscando o apoio da comunidade. Doutor Frederico Scalera, parece uma pergunta ingênua, uma pergunta boba. Mas outro dia eu vi nas redes sociais uma coisa escrita do tipo: falar muito ao celular pode causar câncer, por causa da radiação. Tem alguma coisa a ver? Bem, primeiro a gente deixar claro que a radiação tem níveis diferentes e a radiação está presente em todos os momentos da nossa vida, o tempo todo. O maior expositor de radiação que nós temos é o Sol. E a radiação é o que dá vida também. Se não fosse a radiação, não tinha fotossíntese, não tinha nada disso. Então nós estamos expostos à radiação o tempo todo. Estamos aqui, o microfone tem uma radiação, o computador tem uma radiação. E claro que o celular tem uma radiação também. O que acontece, Amado? Durante muito tempo teve essa pergunta: o celular dá câncer? Então chegou a ter 2 grandes estudos para avaliar se o celular poderia aumentar a incidência de câncer. Um estudo, inclusive organizado pela Organização Mundial de Saúde, não foi conclusivo, mas foi provavelmente o celular aumentava casos de câncer de tumor cerebral. E teve um segundo estudo realizado por um grande grupo que refutou, que questionou essa questão do celular. Então a gente acabou não tendo a resposta exata. Só que é tão interessante porque muda a forma como usamos o celular. Esse estudo foi feito naquela época que todo mundo falava do celular o dia inteiro, falava do celular o dia inteiro. Então hoje a gente parou de falar no celular e hoje a gente fica com o celular na nossa frente digitando nele o tempo todo. A gente hoje digita mais do que fala. Só esse ato de mudar já mudou, já afastou o celular da gente. Certamente a radiação que chega é menor. E talvez, se existe alguma relação no cérebro,
essa mudança ela já faz com que essa relação do cérebro não esteja tão forte e talvez ela prejudique mais o nosso olho, né? Enquanto a gente estava usando o ouvido e o cérebro, agora a gente usa o nosso olho. Mas resumindo, são duas questões. Primeiro provar que o celular causa câncer, acredito que nunca vai ser provado. Segundo, já mudou os hábitos totalmente. Então, se você tivesse provado uma forma, agora já é outra que teria que provar. E terceiro, Zé Mário, o celular hoje, ele é considerado como uma das maiores ganhos de renda do planeta. O celular, ele traz riquezas. A gente vai dar alguns pequenos exemplos. Por exemplo, pescadores. O cara está lá no meio do oceano, pesca. Ele vai entregar o produto dele. Antigamente o pescador tinha que ir com um barco de mercado em mercado para ver onde iam comprar o peixe dele pelo melhor preço. Isso estragava peixe, aumentava o trabalho dele. Hoje o pescador de dentro do oceano, ele liga, ele faz o contato com os mercados e já vai no lugar certo. O produtor rural é a mesma coisa e todas as profissões. Então o celular hoje, ele é de uma importância enorme. O celular hoje é um dos que mais gera riqueza, à medida que a gente consegue otimizar o trabalho em todas as áreas. O Valdeci acabou de falar da informatização e é isso. Então o celular, Zé Mário, eu sou um defensor dele. Eu acho que a gente não precisa preocupar se o celular vai aumentar o risco de câncer ou não. A gente precisa utilizar ele sim, com moderação. O maior cuidado que eu vejo hoje com as crianças, principalmente problema de vistas, as crianças têm que ter um certo limite de uso, mas eu não veria o celular como um problema relacionado ao câncer de jeito nenhum. Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, o Joslaide, o Passinho, lá no Jardim Paulo Campos, a Dorinha, da Casa do Viajante, o professor Aloísio Barros, na Colônia do Marçal, a Maura Paz, lá no Tijuco, a Heloísa do CTO, do Centro de Tratamento Oncológico, ela que fez aniversário por esses dias, e o Vicentinho Cabeleireiro, lá na Rua 7 de Setembro, em Matozinhos. Todos e todas tomando comigo um café soberano, café com sabor de amizade. Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Bom dia em Boabas. 9:29. Bom dia. Se você quer ouvir sua música tocando aqui, na Emboabas Mais Informação, manda um WhatsApp no 988071927 ou vem aqui na sede da rádio, localizada na Praça Doutor Antônio das Chagas Viegas, número 130, ou pode mandar o seu material pelo e-mail emboabas@emboabas.com. Chegou a marca que vai dar uma nova direção ao mercado da construção. Direcional. Conheça os produtos da Direcional e descubra a diferença. A Direcional tem argamassas e rejuntos para pisos, porcelanatos, pedras naturais, piscinas, saunas e diversas outras finalidades. A Direcional também tem tintas e produtos de limpeza. Exija do seu revendedor os produtos Direcional. Sua obra na direção certa. Qualidade que você encontra nas melhores lojas de construção da região. Já imaginou reunir os melhores estabelecimentos delivery em um só lugar? Tudo isso sem precisar passar um tempão no telefone e ainda entenderem errado seu pedido. No iHango.com você encontra o que precisa em poucos cliques. Acumula pontos para trocar em produtos e serviços e o seu delivery chega rapidinho. Seu estabelecimento preferido no seu computador, tablet ou celular. Acesse iHango.com ou baixe grátis o aplicativo e peça já. Parceiro oficial Rádio Emboabas. Rango. Mande sua mensagem sobre o tema da semana pelo WhatsApp 9966-1927. Tema da semana. Oferecimento Unopar São João del Rei. Telefone 3373-9869. E Fisiocenter Del Rei. Fisioterapia, acupuntura e aurículo-acupuntura. Praça da Antiga Rodoviária 130A. Se você procura qualidade, preço justo e excelente atendimento, venha para as lojas 104 em São João del Rei. Grande variedade de tecidos, artigos de cama, mesa e banho, decoração e artesanato. Além de roupas de 0 a 16 anos no quilo. Loja 104, Marechal Deodoro 125 no centro de São João del Rei. 3379-2629. Flor da Pele
Pele Salão e Estética. Os melhores tratamentos para sua pele e corpo num só lugar. Sobrancelha a apenas R$15. Sobrancelha com rena, R$22. Limpeza de pele profunda, somente R$60. Flor da Pele Salão e Estética. Você cada vez mais bela. Rua do Carmo 15A, no centro. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp. 99141-6354. 99141-6354. Festival da Economia é no Marte Minas. Leite longa vida, Porto Alegre, litro 2,19. Café forte, 3 corações, 500 gramas, 6,98. Frango inteiro Ferreira, congelado, quilo, 4,78. Óleo de soja lisa, 900 ml, 3,49. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Noticiário Nacional, de segunda a sexta, às 6, 11 e 5 e às 3 e 5 da tarde. Oferecimento Odonto Company, no centro, telefone 3372-3802 e em Matozinhos, telefone 3518-3702. Unopar, São João del Rei, telefone 3373-9869. Marconi Veículos, telefone 3372-2297. E Café Soberano, gostoso como a amizade. Debates em Boabas. Oferecimento Unimed São João del Rei. Cuidar de você. Esse é o plano. E Café Soberano. Gostoso como a amizade. Gostoso como a amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, eu boto fé. Oi, vê se passa lá em casa um café. Que a água já tá fervendo. É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz, o café que o mineiro faz. Laboratório Unimed, é padrão de qualidade. Atendendo a convênio e particular, é mais saúde pra nossa cidade. Estacionamento próprio, resultados pela internet, coletas a domicílio gratuita, comodidade que você merece. Laboratório Unimed, São João del Rei. Avenida Tiradentes 730, 3373-4492. 9:34. Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em qualquer lugar. Em Boabas, mais informação. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Voltamos para o último bloco do programa. A ASAPAC está em festa. O que é e o que faz a ASAPAC? É a Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer. Estão aqui conosco o Valdecir Braga, que é gerente da ASAPAC, a Iraide Maria de Carvalho, que é uma paciente, Estael Luiza Rezende, que é psicóloga, e o doutor Frederico Escaleira, que é médico oncologista e deputado federal. Bem, eu volto a conversar com o Valdecir da ASAPAC. O Valdecir, esse apoio jurídico que vocês dão às pessoas, esse me parece ser extremamente importante, porque tem coisa que é só via justiça mesmo, não? Mas é, Mário, é muito importante porque é igualzinho quando a pessoa fala pra gente lá que o fornecimento de cestas básicas, vou te dar um exemplo. Lá na ASAPAC nós temos mais de 300 pacientes. Menos de 60 recebem cestas básicas. Como que é esse estudo da nossa assistente social? Ela tem lá um estudo socioeconômico, a vulnerabilidade daquela pessoa. Então ela ou era autônoma ou não estava pagando o INSS por algum motivo. Então, ela perdeu a renda do seu trabalho informal, né? Nós não podemos ajudar ela só com medicamento, só com o tratamento que ela precisa. Nós temos que dar além, porque senão ela vai curar do câncer, vai morrer de fome, não tem o que comer dentro de casa, vai precisar, ou então vai pedir outras pessoas por aí.
O advogado, ele entra nessas situações para rever a situação daquela pessoa. Nesse caso, por exemplo, às vezes ela ainda está no direito de concessão do benefício. Ela perdeu o emprego, não tem mais de um ano. O INSS assegura a pessoa até um ano depois da perda do emprego por qualquer doença que a pessoa tiver, qualquer tratamento que a pessoa tiver. Ou aquela pessoa é uma situação que ela se encaixa num BPC, né? Num benefício de prestação continuada. Vamos judicializar também, vamos entrar com o processo. A nossa assistente social, junto com o advogado, vai estar fazendo esse encaminhamento e o advogado buscando esses direitos desse paciente. Tem paciente também que ele tá tudo certo com ele e ele é negado o benefício do auxílio doença. Acontece com muitos. O médico entende que aquele paciente pode trabalhar. O paciente não pode, não tá a situação dela eu não lembro, mas o paciente não está conseguindo trabalhar, o tratamento está sendo um tratamento difícil. Dependendo da função laboral que ele exerce, ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Às vezes ele é uma pessoa que trabalha aí numa obra, ou um motorista, ele tem que viagens, ele não vai conseguir fazer essas viagens. Aí o nosso advogado faz lá a minuta do processo, faz o processo todinho e entra, a maioria das vezes, na Justiça Federal, que é contra o INSS, para estar nomeando um perito, né? Um perito para o perito averiguar ali se as condições daquele paciente para ele conseguir o seu benefício. A maioria das vezes a gente consegue, algumas vezes alguns peritos podem entender que não, mas a maioria das vezes sim. A outra condição, que é muito importante o trabalho, hoje nós temos 3 advogados, né? Nós tínhamos só o doutor Claudio Anísio. Hoje nós temos o Luiz e nós temos a Eliane, que são advogados lá na ZAPAC, devido à demanda. Hoje são muitos pacientes. E todos eles são voluntários, tem que salientar isso aqui. Todos eles são voluntários. Eles vão, algumas vezes, é medicamento de alto custo. Nós estamos com um paciente lá que essa semana, né, o Geraldo Lima, o nome completo eu não vou lembrar agora. 68 mil reais custa o tratamento dele, a medicação dele, que é esse tratamento que o doutor falou, que é de imunoterapia. Sabe? Aí o que acontece? O médico vai fazer o laudo, vai explicar tudo que é necessário para esse paciente e o advogado vai entrar na justiça. Infelizmente, alguns casos, como é o caso desse senhor, foi negado. Mesmo assim já entrou com recurso novamente. A gente não. Porque a nossa luta lá é o tempo todo pela cura do paciente. Para nós não importa se é 1 milhão, se é R$1. Se a gente não tem condição, a gente vai buscar onde pode dar condição para aquele paciente vencer o câncer. Esse paciente, eu estou lembrando que essa semana eu tive que ir lá no doutor João Paulo, junto com o doutor Claudio Anísio, pedir ele um novo laudo, né? O doutor explica que esse tratamento é necessário, as condições de vida, né? Que às vezes tem perito que entende que a questão daquele paciente é paliativa. Quantas pessoas vivem paliativa há 10 anos? 20 anos, quantas pessoas vivem paliativa, né? Então, você não pode, eu acredito que o sistema judiciário, ele não pode determinar se aquele tratamento paliativo vai durar um dia, um ano, um mês. Ele não pode determinar isso, não. Não pode dar esse poder para o Poder Judiciário. É assim que eu penso. Então, recorremos, agora vamos aguardar uma nova perícia para ver como que pode identificar que aquele paciente, porque o remédio é de alto custo, apesar que essa semana também saiu uma decisão do STF, né, sobre medicamentos de alto custo, que o Estado não tem obrigação, aonde, sabe, isso, doutor, você que está lá em Brasília, tem que recorrer contra isso, não pode deixar, sabe, aonde que vai determinar que a pessoa, você vai tomar esse medicamento aqui, você vai viver 2 anos. Não toma não, morre daqui 1 semana. Sabe? Nós não somos Deus. Nós não podemos determinar que tempo que a pessoa vai viver. Né? Se a pessoa vai ficar 1 ano no oxigênio, vai ficar boa. Quantos pacientes que nós conhecemos que ficaram acamados, que ficaram no oxigênio. Lá no Barro Preto tem um senhor lá, ficou quase 1 ano acamado, muitos meses no oxigênio, né? Levei lá a cama hospitalar para ele, cadeira de roda, hoje ele está andando para a cidade inteira, conversa, fala, fez todos os tratamentos, se recuperou.
está até curado hoje. Ele não tá, hoje ele está no famoso controle, que os pacientes vão de tantos em tantos meses para ver, o doutor vai ver, está tudo bem com você, seus exames está tudo bem. Entendeu? Então eu acredito que ninguém nessa terra, ninguém abaixo do céu pode determinar o tempo de vida de uma pessoa. Então, se o tratamento é caro, mas ela vai sobreviver, vai viver com aquele tratamento, é um direito cidadão, está lá na nossa Constituição. É garantido por lei, na Constituição de 88. Então nós temos que lutar. Doutor Frederico Scalera, câncer é tudo igual? Não é. E vamos causar uma polêmicazinha aqui, se você me permitir, porque a gente está diante aqui de um grande amigo que é o Valdeci, e ele está falando pela sociedade civil organizada, que a ZAPAC é um tipo de sociedade civil organizada. E muitas coisas que ele está falando, ele está coberto de razão, mas a gente tem que colocar o dado técnico, e eu vou também tomar a liberdade do dado político. Realmente, a gente tem que ter um pouco de cuidado na parte técnica, porque a indústria farmacêutica muitas vezes utiliza de subterfúgios de estatísticos, muitas vezes ela força uma barra, e isso existe realmente estudos que provam que o remédio aumenta 3 semanas de vida. 3 semanas de vida. É a prova que a indústria farmacêutica, com todo aparato tecnológico, com todo aparato estatístico, ela coloca o resultado de 3 semanas de vida. E ela prova que aquilo beneficia a vida do paciente. Pode até beneficiar, mas 3 semanas. E é difícil, é raríssimo um novo medicamento que prova que o paciente vai ter um benefício maior que 3 meses de vida. E a vida um dia vale muito, concordo, está perfeito. Mas assim, a gente tem que colocar isso, tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter a perícia sim, tem que ter um médico para analisar sim, porque muitas vezes tem remédio que nem aumenta a vida. Eles falam que aumenta a qualidade de vida, nem aumenta a vida. E cobra essa fortuna que você acabou de falar de R$68 mil. Então não é bem assim, não. Assim, é importante o processo sim, é importante a perícia. A perícia, quando o paciente tem que ir até o final, mas o juiz também tem que tomar decisão técnica baseada na perícia médica. E outra questão importante é que existe um órgão chamado CONITEC, que é um órgão colegiado de vários setores, seja da sociedade civil organizada, dos conselhos de classe, dos poderes gestores, que está constantemente avaliando os novos medicamentos, para ver quais são incorporados. Então, vou dar um exemplo que foi incorporado em esse ano, acabou de ser incorporado em janeiro, um medicamento que chama abiraterona, que é um medicamento para câncer de próstata, que é um medicamento que sempre judicializava e agora incorporado, o SUS está fornecendo esse medicamento. Então isso é uma discussão um pouco mais ampla. Vocês estão certíssimos, vocês são Sociedade Civil Organizada, Proteção do Paciente, vocês não são técnicos, então vocês têm que colocar mesmo toda a ajuda para ajudar o paciente. Mas eu só estou fazendo aqui um pouquinho do outro lado da moeda. Se a gente não tiver critério para ver qual o remédio que realmente vai beneficiar o paciente, às vezes, em vez da gente dar cura, a gente vai dar efeito colateral pagando R$70 mil por mês. E só para finalizar essa fala, hoje nós estamos lá em Brasília, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, e nós detectamos que o maior problema do tratamento do câncer, apesar de ter vários problemas, são as cirurgias. Por isso, da nossa luta para colocar a cirurgia oncológica aqui, a gente fez um estudo na consultoria legislativa da Câmara, levamos esse estudo para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e conseguimos ter um dado estimado de que 50 mil brasileiros vêm a falecer por ano de câncer sem ter tido a oportunidade de realizar o tratamento que mais cura, que é a cirurgia. Então hoje, se vocês me perguntarem, tem que botar mais recurso no medicamento ou na cirurgia? É na cirurgia, tá? Então isso a gente tem que ser bem franco, porque a gente consegue curar muito mais gente, salvar muito mais vida. É uma covardia o que está acontecendo dos pacientes não ter acesso a cirurgias. Então isso está sendo feito um trabalho junto ao Ministério da Economia, junto ao Ministério da Saúde, aos órgãos competentes. Isso realmente, se a gente conseguir reduzir isso para 25 mil, a gente quer reduzir para 100. Mas a gente, na prática, conseguir reduzir para 25 mil, a gente vai estar ajudando a salvar 25 mil brasileiros por ano. Um custo muito menor do que, às vezes, fazer um grande programa de distribuição de medicamentos de última geração. Os medicamentos são importantes, têm que ser desenvolvidos, mas, às vezes, a gente pode dar um tempo também. A gente falava assim, isso desde quando eu fazia residência, o melhor serviço não é nem o primeiro que faz um remédio e nem o último, é o do meio.
tá? Porque o primeiro muitas vezes faz o medicamento e depois você vê que não era bem assim. E se você for o último a usar esse medicamento é porque você está desatualizado. Então é uma luta muito grande. A luta contra o câncer é uma luta que comove a todos, é uma luta que vale a pena lutar, que a gente está falando de salvar a vida. Lembrando que a grande maioria dos casos de câncer, se você não tiver um tratamento, a pessoa vai falecer. Lembrando que hoje a gente consegue curar quase 50% dos pacientes com câncer no Brasil. E essa luta só é possível com a união. A união do governo federal, estadual, municipal, a união da sociedade, através da ASAPAC, que é um grande exemplo em que várias pessoas, milhares de pessoas, se sensibilizam dessa necessidade, dessa importância que o Estado muitas vezes não pode fazer tudo, e essas pessoas, com suas contribuições, ajudam uma instituição séria, transparente, uma instituição muito bem dirigida, que consegue suportar esse aumento dos números de pacientes, centralizando os interesses da sociedade civil organizada, e a gente tem um grande caso de sucesso, e isso, no final das contas, vai traduzir em quê? Salvar vidas. E só para finalizar, que é o que nós temos a missão agora também, diante dessa grave pandemia aí do coronavírus, de unir a sociedade para salvar vidas. Isso aí, é claro, o nosso foco é, primeiro, a saúde, depois as outras coisas que a gente vai olhar. Lembrando também que a ASAPAC ainda tem 2 outros serviços, o de psicologia e o de assistência social. Iraide, se você tivesse que falar alguma coisa, com certeza, neste momento, nós devemos ter uma pessoa ou mais de uma pessoa que tem o câncer ou tem alguém da família nos ouvindo. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu descobri que estava com câncer, tratei e depois eu fui fazer hipnose lá na ASAPAC com a Eliane, que é uma maneira de você se encontrar novamente e livrar do câncer. Livrar da doença, tirar a doença da sua cabeça, da sua vida. Isso tem me ajudado muito. E tem outros pacientes também que gostam e faz. Nem todo mundo aceita, mas é uma maneira de você se livrar totalmente depois do tratamento. E as pessoas que estão com câncer, para elas não terem tanto medo, enfrentar. Procurar ajuda, procurar apoio, principalmente da família e dos amigos. Procurar a ASAPAC, que nos atende tão bem, que está sempre lá, disposta, como uma mãe de braços abertos, para acolher todo mundo. Valdeci. José Mário, só lembrando dos serviços da ASAPAC, nós temos assistente social, nutricionista, advogado, psicóloga, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, que é muito importante nos casos de cabeça e pescoço, esses pacientes que atingem a laringe. E também nós temos as terapias holísticas na ASAPAC, que é o reiki, a hipnose. E além disso, nós também temos uma professora de artesanato, uma sala de artesanato, que é a professora Márcia, que os pacientes vão no mesmo dia da fisioterapia. Elas saem da fisioterapia, você também participa, né? E vai para lá, você não está participando agora não? E vai para lá, para a sala do artesanato. E esse artesanato é responsável por muita coisa, principalmente quando o paciente sai da ASAPAC, e se ele necessitar e quiser, ele continua fazendo artesanato, e é uma opção de renda para aquele paciente. Nós temos muitos ex-pacientes hoje na cidade que sobrevivem no artesanato, que começaram lá dentro. E esse artesanato a renda do artesanato que elas fazem lá não é para a ASAPAC, é para ajudar a manter a sala delas e os materiais que elas precisam. Elas mesmas que administram o artesanato, que foi criado lá através da nossa psicóloga Estael, que chama Centro de Convivência, né? A gente pôs o nome de um centro de convivência onde elas encontram para contar da vida, do tratamento e passar uma tarde especial. Vamos agora para as considerações finais. Alguma coisa que eu não perguntei, que o convidado queira colocar agora, ou alguma coisa que ele já disse e que ele quer complementar. Eu começo com a Estael Luísa Rezende, que é psicóloga. Estael, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, como que é importante espaços como esse, né, para difusão de informações tão relevantes, né, para a vida da sociedade, todos nós. Então, né, se eu olhar minha história na ASAPAC, né, 9 anos de caminhada,
E eu me sinto uma gratidão, muito gratificada, porque esse lugar de trabalho ali me permitiu acompanhar de perto o crescimento, a consolidação, o reconhecimento da ZAPAC na nossa comunidade e a importância, o diferencial que traz nessa caminhada, né? O psicólogo, como a gente pode ver, né, ao longo desse debate, o tratamento oncológico, ele é uma caminhada coletiva, são ações multidisciplinares. E o psicólogo, ele vai atuando, né, junto desse processo, buscando fortalecer, encontrar caminhos para adesão a cada uma das orientações, né? Por exemplo, um paciente que tem uma indicação de sonda de alimentação interal, como que ele vai perceber esse recurso, né? Ele poder enxergar nesses recursos como um benefício para a sua saúde, algo que vai somar, né, para diminuir esses aspectos de resistência a essas propostas, né? Por exemplo, uma bolsa de colostomia ou mesmo o uso de um analgésico potente, né, como a morfina, para poder dar qualidade, né? Doutora Frederico Escalera, médico oncologista e deputado federal. Obrigado também pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço imensamente, Zé Mário. A gente precisa deixar aqui claro para os ouvintes da Rádio Emboabas que o que a rádio está proporcionando hoje é fundamental na prevenção, no tratamento e na força para os pacientes confiarem e seguirem acreditando. Então eu queria agradecer ao seu trabalho, parabenizar que você sempre foi um grande defensor da área da saúde aí, sempre atuando nessas pautas. As pessoas precisam valorizar, entender a importância do radialismo que leva as informações diretamente à sua casa, sem você precisar procurar nem no Google, e isso muda muito, tá, Zé Mário? Muito obrigado, e através de você eu transmito meus cumprimentos a todos os da Rádio Emboaba, o Ângelo aqui que está com a gente, é realmente fantástico, a gente está sempre às ordens aí, agradece esse espaço, essa oportunidade de estar batalhando por uma saúde melhor para todos. E por fim, tem que agradecer aqui a todos os colaboradores da ZAPAC. Estou aqui com a Iraildes, acho que a gente pode agradecer junto, depois você vai fazer os seus agradecimentos, mas a gente não pode deixar de ressaltar aqui o Valdeci, né? O Valdeci que está desde o início, primeiramente como voluntário, depois assumiu essa gerência, e é um homem incansável, trabalha 24 horas buscando captação de recursos para, acima de tudo, como ele sempre falou, ter o maior objetivo, que é ajudar na cura do câncer. Parabéns à ZAPAC, parabéns a você, Valdeci, e continue contando com o nosso apoio incondicional aí nos próximos 16 ou 32 ou 50 anos de ZAPAC, que é uma ideia que não pode morrer de jeito nenhum. Valdecir Braga, gerente da AZAPAC, obrigado pela presença. Zé Mário, eu que agradeço, principalmente a parceria, o apoio, a voz, né? A Emboabas dá voz ao cidadão, sabe? E a gente consegue chegar em lugares que a gente não imagina através dos microfones da Rádio Emboabas e todo o apoio da equipe da Emboabas, né? Tá sempre cobrindo nossos eventos. Eu me lembro lá no começo, anos atrás, quando o Ângelo ia com o carro fazer o ao vivo nos nossos eventos, que a gente pedia o fechamento da rua para estar oferecendo exames preventivos para a população. Não dá para esquecer. E também ressaltar aqui a nossa parceria com o Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa de Misericórdia, São João del Rei, que é a referência. Todos os profissionais que lá trabalham, desde que o doutor Frederico chegou na nossa cidade, tem uma abertura. Essa semana eu tive lá, ouvi um depoimento, sabe, que emocionou muito, da Laiana e da Heloísa, sabe? Nós somos co-irmãs, nós lutamos pela mesma causa, né? Que é... O paciente ele não conseguiria vencer o tratamento sem a complementação da ZAPAC. É muito importante o CTO faz, que é tratamento de radioterapia, tratamento de quimioterapia. Alguns medicamentos são fornecidos lá, né? Nem todos os medicamentos são fornecidos na ZAPAC. Ele já sai de lá com o medicamento, tem as consultas médicas, tem um apoio emocional, e a ZAPAC entra nessa rede buscando a cura desse paciente com os nossos profissionais, nossa equipe multidisciplinar de saúde. Quero agradecer ao doutor Frederico, que desde que chegou em São João del Rei, abraçou a ZAPAC. Está conosco lá há mais de 10 anos, fazendo palestras, acolhendo, e nós temos todo o apoio agora do João Paulo,
que o doutor Frederico preparou, né? As pessoas acharam que o doutor Frederico ia abandonar. Não, o doutor Frederico, além de preparar, ainda continua atendendo todos os pacientes dele, os pacientes que são encaminhados lá no seu consultório, que é particular, mas lá é de graça o atendimento para esses pacientes, que é no Hospital Monte Sião. Muitos deles estão lá tratando com ele. Então eu quero agradecer a vocês da rádio, a parceria com o CTO e os nossos colaboradores. Sem eles participarem das nossas campanhas, das nossas rifas solidárias, sem a ajuda, nada disso seria possível. E você que está me ouvindo agora, que quer conhecer a Zapac, vai lá fazer uma visita. Fica na rua Ministro Gabriel Passo, 232, aqui no centro, em frente ao antigo Fórum Câmara Municipal. Será um prazer te receber e te mostrar o que é feito com a sua doação, aonde é aplicado cada centavo e mostrar toda a estrutura e todos os atendimentos que são oferecidos na nossa instituição. Muito obrigado, mais uma vez te agradeço de coração, porque é desta forma que a gente consegue mostrar o nosso trabalho para quem quer ajudar e principalmente para quem precisa, que às vezes tem alguém que acabou de descobrir que está com câncer, mas não sabe aonde buscar o apoio. Iraide Maria de Carvalho, obrigado pela sua presença aqui conosco, fique à vontade para a sua fala final. Eu é que quero agradecer muito a todos vocês, principalmente o doutor Frederico aqui ao meu lado, que me atende de graça. Essa pessoa brilhante, maravilhosa, que a gente confia, que nos representa. Agradecer também o Valdeci pela acolhida, por todo o apoio, toda a ajuda, que sempre que eu precisei, eu contei com vocês. A Estael, que está sempre lá nos recebendo, nos apoiando também. E a Zapac em si, que todos os funcionários da Zapac são atenciosos, são bons, nos acolhem muito bem. E é um prazer estar junto deles. Nós ficamos por aqui.